Fala galera, beleza? Então aqui sobre a terceira lei de Newton, já fiz um videozinho sobre a primeira, tem um videozinho sobre a segunda, na verdade não é um vídeo, né? Uma simulaçãozinha ali do, num desses aplicativos de internet, um site cheio de simulações lá. E agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação da terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton a gente percebe com mais facilidade, ao contrário da primeira, porque não depende do atrito, não depende de resistência de ar, de nada. Então é uma coisa que a gente percebe, mas às vezes fica meio. Mas a força é a mesma? Ainda no ensino médio, o aluno ainda fala, mas como que eu dou um soco na cara de alguém e a força que a minha mão faz na cara da pessoa é a mesma, tá? Então, vamos para uma situação em que a gente pode zerar a gravidade ou, na verdade, a gravidade existe na situação que eu vou passar para vocês. Ela é de 8, alguma coisa, é bem próxima da Terra, só que a sensação de gravidade é zero. Tá? Então, para a nossa análise ali não haverá gravidade. Tá? Que é quando o ser humano está na Estação Espacial Internacional. Que lá você tem uma queda contínua, né? Porque ela está orbitando. E aí a sensação de gravidade é zero. E a resistência do ar é basicamente desprezível, porque eu estou falando de corpos grandes, movimentos em curtos espaços de tempo, então dá para a gente desconsiderar. Então, como que funciona essa demonstração que eu quero mostrar aqui para vocês? Temos um astronauta com uma bola de basquete lá na Estação Internacional. Ali ele está falando sobre a massa dele, né? Que a massa dele é muito maior que a massa da bola. E ele vai empurrar essa bola para frente. A gente espera que se ele empurra a bola para frente, a bola empurra ele para trás, não é? Então, a bola foi para um lado e ele quase não se moveu. Por que ele quase não se moveu? Aí a gente tem que voltar para a segunda lei de Newton. Como a massa dele é muito maior, eu vou parar aqui, tá? Quando a massa dele é muito maior, como a massa dele é muito maior, a aceleração dele é muito pequena. Então eu vou soltar o vídeo mais uma vez, do começo, enquanto eu vou falando aqui. Tanto que se você prestar atenção, a bola sai com uma certa aceleração, porque a força é a mesma que foi aplicada nele, só que a massa dela é pequenininha, ela ganha velocidade. Já ele começa bem devagarzinho a rotacionar, ir para trás com o tronco, bem devagarzinho, tá? Porque é um dos efeitos da força ali no corpo dele agindo, ó. Bem pouquinho ele começa a girar. Agora, no segundo exemplo, são duas pessoas de massas próximas sendo empurradas, tá? Na verdade, ele empurra a pessoa e aí sim, como as massas são próximas, os efeitos são parecidos. Então, tem uma pessoa ali, tá? Ele tá preso no chão nesse momento, mas ele vai levantar as pernas e na hora que ele empurra a pessoa vai para um lado, que a gente pode chamar de ação, e ele vai para o outro lado com a reação, com a ação da mesma força. Às vezes o efeito não é o mesmo, porque o efeito depende do quê? O efeito depende da segunda lei de Newton. O efeito da força depende de. Opa! O efeito da força depende da segunda lei de Newton, não da terceira. Porque quanto maior a massa, menor a aceleração. Para casos de massas parecidas, ou seja, massas próximas, nós teremos acelerações próximas. Tá? Beleza? Então, tá aí uma demonstração para vocês de algo que tem alunos no primeiro ano, até no terceiro, que eu ia falar, né? Que é quando vocês reveem o conteúdo normalmente, em cursinho, que ainda teima. Ele aceita a ideia, a pessoa aceita que a terceira lei de Newton existe e funciona. Mas a pessoa fica, mas não sei direito se essa não é. Tá aí uma demonstração para vocês num ambiente bem mais controlado. Beleza, galera? Toda segunda-feira tem tutoria. Nossa, deixa eu olhar a horário. Eu não consigo enxergar aqui, mas eu acho que é 13h20. Eu fico lá disponível para tirar dúvidas de qualquer matéria relacionada à física. Pode ser questões do material, dúvidas que surgiram durante as aulas dos professores, do Nivaldo, no caso de vocês, né, que é o primeiro ano. Né? Dúvidas de questões de vestibular, de Enem, de PAS, PSS. Pessoal, apareçam lá para tirar as dúvidas. Alguns alunos já participaram, tá? Mas não deixem para participar só em época da prova, não, porque aí sobrecarrega, às vezes a gente consegue trabalhar direito com vocês. Tá bom? Então, até a próxima. Falou!